Eu, João, estava na ilha chamada Pátimo. Apocalipse 1:9. Sejam todos bem-vindos, meu povo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus e com a Bíblia viva. Plano cronológico em 6 meses. Conhecer a Deus é viver na luz, no amor e na verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje entramos no livro de Apocalipse. Já compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para fazer essa leitura conosco, porque o livro de Apocalipse todo mundo merece conhecer um pouco melhor. Eu conheço pessoas que às vezes você fala do livro de Apocalipse, essa pessoa sente medo, porque o Apocalipse traz muita verdade que nós estamos vivendo e que está por acontecendo. E então eu acho que mais do que nunca esse é o momento de se mergulhar e de aprender um pouco mais sobre esse livro do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento. O livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Pátimo. Apocalipse quer dizer revelação. Se você tem sua caneta, tome nota. Apocalipse quer dizer revelação. E por isso este livro também é chamado de livro de revelação. Revelação de Deus a João. João teve revelação da parte de Deus. Podemos ver isso em João 1:1. Foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles não prestavam culto ao imperador romano. Eles queriam, que os cristãos prestassem culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e se achava um Deus. O livro foi escrito por João, ele estava preso na ilha de Patmos. Você já deve ter ouvido falar da ilha de Patmos. João estava preso lá por ter anunciado o Evangelho de Cristo. Vamos ver isso no capítulo 1:9, Apocalipse 1:9. Ele escreve o seu livro para as 7 igrejas da província romana, da parte da Turquia. Irmãos, ele anima os seus leitores a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguições, que eles continuam fiéis a Jesus em tempos de sofrimentos também. Depois das cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, João descreve uma série de visões que ele teve. Elas mostram que as forças do mal não vencerão, que a vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo, e que aqueles que continuaram fiéis na sua fé receberão o prêmio da vida eterna no novo céu que Deus vai preparar. Amém, irmãos? João usa figuras estranhas, símbolos e números que os seus leitores entendiam, mas que não seriam entendidos pelas autoridades romanas. Os leitores de hoje têm dificuldade de compreender completamente as visões que João teve, mas a lição principal do livro de Apocalipse, ele é bem simples e muito clara. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Vai estar no capítulo 11 e versículo 15. Irmãos, o livro de Apocalipse, como eu li no início, iniciando com esse versículo que está em primeira de Apocalipse, eu, João, estava na ilha chamada Pátimo. João foi exilado por causa da sua fé, pessoal.
Por causa da sua fé em Jesus, é que ele foi exilado naquela ilha. E mesmo em perseguições, mesmo em isolamento, Deus ainda entregou para ele uma grande revelação profética do Novo Testamento. Apocalipse, como eu falei no início, que significa revelação. Quando o livro foi escrito, Celeste, provavelmente entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Domiciano. Irmãos, Apocalipse foi escrito para fortalecer os cristãos perseguidos, para revelar a soberania de Cristo Jesus, para mostrar a vitória final de Deus e também, sobretudo, para preparar a igreja para perseverar. O livro revela Jesus, um Jesus que continua no controle da história. Amém, irmãos? Aleluia! Jesus é revelado aqui no Apocalipse, nos capítulos 1 a 3. Ele é revelado como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Senhor glorificado, o justo juiz, aquele que conhece profundamente a sua igreja. Pode deixar um amém no comentário? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por nos ensinar esse livro que muitas pessoas têm medo de ler, têm medo de estudar. Mas, Pai, nós aprendemos tanto com esse livro nos traz tanta revelação, Pai, assim como ele se intitula Revelação. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos dias difíceis e quando nós entendemos o livro de Apocalipse, nós não nos estranhamos com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Eu peço permissão mais uma vez para abrir esse livro. Senhor, que o Senhor possa nos abrir os olhos espirituais, ensina-nos a permanecer firmes até o final, mesmo em meio às lutas, tribulações, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, capítulo 1 fala de um Cristo glorificado. Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1, 8. Esse é o versículo-chave. Palavra-chave, revelação, glória, eternidade, autoridade e santidade. João vê Jesus glorificado, pessoal. E não mais um Jesus sofredor que está pregado na cruz, mas um rei exaltado. Ele vê Jesus como rei exaltado. Pegou a chave? Seus olhos eram como chama de fogo e sua voz como muitas águas. O que significa isso, Celeste? Os olhos como fogo representam discernimento perfeito. Nada está escondido diante de Cristo, gente. A voz como muitas águas representa autoridade absoluta. Aleluia. Não temas. Apocalipse 1:17. João cai como morto diante da glória de Cristo, mas Jesus toca nele e diz: não temas. O Cristo glorificado continua sendo Salvador e pastor do seu povo. Amém, irmãos? Capítulo 2 fala das igrejas em alerta. Tenho, porém, contra ti. Acho que você já conhece, já só começando esse versículo, você já entende, né? Esse alerta que a igreja recebeu em Apocalipse 2, no versículo 4. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E você já abandonou o seu primeiro amor? Responde aí no comentário. Eu nunca abandonarei o meu primeiro amor. Irmãos, meu primeiro amor é Jesus. Ele está no centro de tudo. A palavra-chave é arrependimento, perseverança, fidelidade, santidade, correção. Jesus começa a falar às igrejas. Isso revela algo profundo. Cristo conhece profundamente a sua igreja. Ele vê obras, intenções, fidelidades e pecados escondidos. Agora vamos falar de Éfeso, o perigo de perder o primeiro amor. Vocês já entenderam? Ele estava falando da igreja de Éfeso.
Jesus elogia a perseverança, a resistência ao erro e o trabalho espiritual. Mas ele confronta, irmãos, que os cristãos abandonaram o primeiro amor. É possível, pessoal. É possível trabalhar para Deus, manter a aparência espiritual, continuar ativo, mas perder a intimidade com Jesus. Não deixa perder essa intimidade com Ele, gente. É muito importante ter intimidade, um tete-a-tete com nosso Jesus em todo o tempo. Irmãos, ativismo espiritual não substitui relacionamento, não esquece nunca disso. Essa é uma das dicas que eu deixo para você, uma das chaves que eu deixo para você. Pega essa chave. Irmãos, ser fiel até a morte é a palavra que fala em Apocalipse 2:10, no versículo chave desse capítulo. Irmãos, Esmirna, a igreja perseguida, Apocalipse 2:10, vamos ler, só para vocês entenderem um pouco esse contexto. Apocalipse 2, capítulo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o prêmio final aqui é a coroa da vida. Esmirna sofria perseguição intensa naquela altura. Jesus não promete ausência de dor para ninguém, gente. Ninguém. Jesus não promete em nenhum lugar da Bíblia ausência de dor, de lutas, de batalhas. Ele promete recompensa eterna. Fidelidade, pessoal. Pega essa chave. Fidelidade vale mais que conforto temporário. Pegou a chave? Irmãos, vamos falar também um pouco do Pérgamo e Tiatira, antes de passar para o capítulo 3 e iniciar a nossa leitura logo depois de falar um pouco do capítulo 3. Jesus confronta a mistura espiritual, as falsas doutrinas, a corrupção moral e o perigo, que não era apenas um perigo de perseguição, mas um perigo de contaminação espiritual. No capítulo 3, fala a igreja e a vigilância espiritual. Olha só, essas duas importâncias. A igreja e a vigilância espiritual. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse, capítulo 3, 20, versículo chave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? Você está pronta para responder quando Jesus bater a porta? Reflita, medita nesse versículo que é muito conhecido, Apocalipse 3, 20. Quais são as palavras-chave do capítulo 3? Vigilância, arrependimento, comunhão, frieza espiritual e perseverança. Jesus continua falando para as igrejas aqui no capítulo 3. Ele agora está falando para Sardes e ele está falando de aparência sem vida. Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Irmãos, olha só. O que significa isso, Celeste, esta palavra? Uma igreja, ela pode parecer viva, por exemplo. Ela pode parecer forte. Ela pode parecer muito espiritual. Mas dentro dela, ela está espiritualmente morta.
É isso que quer dizer isso. Aparência espiritual não substitui vida espiritual verdadeira. Amém? Pegou a chave? Agora ele está falando de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja fiel, pessoal. Filadélfia foi elogiado por Jesus. Ao contrário das outras igrejas, essa igreja foi elogiada. Essa igreja foi elogiada em perseverança, em fidelidade e, sobretudo, em obediência. Pus diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Pode crer. Eu vivi isso, sei que Ele honra. Irmãos, mesmo em tempos difíceis, o nosso Deus honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ele é um Deus fiel. Irmãos, para a igreja da Laodiceia, Ele falou que é uma igreja morna, porque és morno. Apocalipse 3,16 fala. Porque porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu não quero ser crente morno. Eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Eu não sei você, mas eu não. Escreve no comentário aí. Apocalipse 3,16. Esse é o versículo chave. Irmãos, mornidão espiritual significa acomodação, superficialidade, monte das cobertas, por exemplo, que a Celeste sempre fala, ausência de paixão por Deus. Irmãos, nem frio, nem quente. Olha só, o que é isso? Jesus confronta fortemente a superficialidade espiritual aqui. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3,20. Que tremendo esse versículo. Jesus fala a uma igreja, mas está do lado de fora, gente. Isso é extremamente sério. É possível ter religião, ter estrutura, ter aparência espiritual e ainda assim deixar Jesus do lado de fora. Irmãos, nós temos que ter mais vigilância espiritual, nós temos que perseverar mais, nós temos que ter mais arrependimento, mais fidelidade e mais intimidade com Cristo. Agora vamos para a nossa leitura do livro do Apocalipse e vamos ler 3 capítulos. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 1, perdão. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, ouviu essa palavra? O tempo está próximo. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na linha chamada Pátimo, na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim o grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O meu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que das mesmas forma sustentam, os que das mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da tua prostituição. Eis que a prostre de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, o que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Capítulo 3, carta à igreja em Sardes. Os anjos da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos
de Deus, e as 7 estrelas conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aleluia. Maranata. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vou repetir esse versículo, gente, versículo 10 do capítulo 3. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Deu para pegar? Espero que sim. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para ti enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Que tremendo. Gente, que tremendo esses capítulos. 1 a 3, capítulo de 1
a 3 do livro de Apocalipse. Seguimos amanhã com o capítulo 4 a 6. Já pode preparar sua Bíblia, já vai fazer anotações para não esquecer. Coloca o despertador, que às 6 horas do horário da Suíça tem sempre a Bíblia Viva. Já no YouTube você pode acompanhar a Celeste. Eu bato a porta, eis, abra seus olhos e veja quem bate na tua porta, irmão. Eu, quem é o Salvador, o Rei dos Reis. A porta onde Ele está na sua vida, está dentro ou está fora? Escreve no comentário, aonde Jesus está na sua vida, dentro ou fora? Olha só, e bato de várias maneiras, forte, fraco, em amor e seriedade. Se alguém ouvir a minha voz, como Samuel, não como Faraó, mas como Samuel ouviu, 1 Samuel 3,10, não como Faraó ouviu em Êxodo 5,2. Irmãos, a voz de Jesus é penetrante. Hebreus 4,12 fala, e abrir a porta, você mesmo tem de abrir, irmãos, não outras pessoas. Você tem que abrir a porta, pois a tranca é apenas por dentro, irmãos. Qual o resultado de abrir a porta? Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oh, irmãos, Apocalipse tem tanta coisa para falar. O resumo que eu irei fazer no final desse livro vai ser tremendo. Irmãos, Apocalipse 1 a 3 nos ensina que Jesus conhece profundamente a sua igreja e que nada está escondido diante dele. A glória da Celeste hoje é que Deus não procura apenas aparência espiritual, Deus procura corações verdadeiramente rendidos a Ele. Pai amado, muito obrigado por esse ensinamento. Sonda os nossos corações, Senhor. Afasta de nós toda mornidão espiritual. Senhor, eu não quero ser uma crente morna. Ensina-nos a permanecer vigilantes, fiéis, apaixonados pela Tua presença. Que nunca percamos o primeiro amor. Jesus, a porta está aberta, a porta da minha casa está aberta. Entra, Senhor, e sente-se à mesa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe e fortalece a sua fé, que tua vida permanece firme até o fim, até a volta de Cristo, e que o teu coração continue sensível à voz dele. Se você foi edificada, não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixa o comentário, deixa a tua curtida para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas. Caminhamos juntos, caminhamos firme, lendo a palavra, crescendo espiritualmente e vivendo 100% com Jesus. Compartilhe essa leitura, esse estudo e envie para alguém que precisa desta palavra.